E o nosso café hoje tá chique demais. Estou aqui com a Letícia, a nossa pupila que está na Irlanda. Gente, a Letícia é formada em engenharia civil. Você que é engenheira, já fica aqui nesse vídeo até o final, ó. Era formada em engenharia no Brasil, engenharia civil, estava com dificuldade de encontrar um trabalho lá, utilizou a porta, né, de estudo mais trabalho, estudar inglês mais trabalhar na Irlanda como uma porta de entrada. Ela entendeu que ela tinha que quebrar a barreira geográfica e em 2 meses ela conquistou uma vaga de trabalho aí dentro da área de engenharia. E hoje ela vai contar para nós como que foi tudo isso, um pouquinho da história dela, e talvez pode ser aí muito parecido com a tua história, que sirva de uma inspiração aí para você realmente aplicar, saber que existem oportunidades para você, assim como a Lê também. Talvez, né, Lê, perdeu bastante tempo aí no Brasil, pensando, mas será que tem oportunidades para mim mesmo? E, na verdade, o que faltava basicamente era embarcar num avião com um plano bem estruturado, com um currículo, um LinkedIn bem ajustado para participar de processos seletivos, porque vagas temos muitas na Europa. Então, agora, Lê, eu passo aí para você contar um pouquinho para nós sobre você, sobre essa história, de onde que você é, e contar aí como é que você conseguiu uma vaga em 2 meses, né, mulher? Porque a gente está curiosa. Então, oi pessoal, meu nome é Letícia, eu sou formada em engenharia civil, sou do sul do Brasil, de Porto Alegre. Fiz faculdade, acho que como a maioria dos meus colegas, com muita dificuldade, sempre trabalhando, estudando ao mesmo tempo, aquela coisa que a gente não tinha tempo para nada, era muito esforço. Foram aí 6 anos de faculdade muito sofridos, e cheguei no final com o mercado da engenharia aí saturado e cheio de problemas. Para arrumar um trabalho era muito complicado. Eu até arrumei um trabalho no Brasil, trabalhava numa empresa que eu trabalhava muitas horas por dia, mais do que necessário. Ia para casa me sentindo culpada, achando que não tinha trabalhado o suficiente. Eu acho que isso é uma sensação que a gente tem no Brasil, né? Que a gente pode trabalhar 12 horas e ir para casa e achar que não fez o suficiente. Assim, eu gostava da minha profissão, mas não gostava do ambiente, não gostava de como as coisas funcionavam no Brasil. Mas eu sempre tive o sonho de morar fora, né? Foi uma coisa que, desde pequena, eu pensava, assim, eu achava que o mundo era muito grande e que viver no mesmo lugar para sempre não era para mim. Então, eu fui criada numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul e voltei para a capital para fazer faculdade. Então, isso é a história de muita gente, e muitas dessas pessoas acham que, inclusive eu na época, né, achava que não, que jamais conseguiria, que trabalhar na Europa era para quem falava inglês, para quem estudava na melhor universidade, para quem tinha tudo, né? E no final eu pensei, não, mas eu vou tentar, porque eu prefiro viver com a sensação de que, não deu certo, mas pelo menos eu tentei, do que nunca tentar fazer o que eu queria para minha vida, né? Então, eu me formei, trabalhei nessa empresa por quase 3 anos depois de formada. E um dia no Instagram, assim, rolando o Instagram, encontrei a Andressa, que é uma das sócias fundadoras da Turney. E aí a Andressa me levou pro perfil da Malu, e aí eu fiquei naquela, né? Pensei, meu Deus, olha só, né, essas duas brasileiras dando dicas de fazer exatamente o que eu quero fazer, né? Então, eu pensei, até aquele momento eu pensava que não existia, que não tinha, que eu nunca ia conseguir fazer o que eu queria. Então, eu comecei a acompanhar elas, e assim, a gente fica meio insegura, né? Porque tem muito golpe, tem muita gente querendo só usar o sonho das pessoas para conseguir dinheiro, esse tipo de coisa. Mas a história das meninas é diferente, né? Elas são o próprio exemplo de que dá certo. Então, acho que foi isso que me fez confiar e seguir elas e aprender o que elas estavam ensinando. E aí eu acabei comprando o curso, acho que foi em 2021, mas a gente estava ali ainda na pandemia, né? Tava bem ruim a situação, algumas fronteiras ainda fechadas.
Mas eu pensei, vou comprar agora, vou aproveitar, vou estudar, vou ver o que eu consigo absorver do conhecimento das gurias para poder, no futuro, né, pôr esse sonho em prática. E eu nunca fui muito planejada, assim, pessoa com muito planejamento com dinheiro. Eu nunca consegui guardar dinheiro. Acho que isso também se deve ao fato de que, claro, né, a minha família nunca foi uma família com muito dinheiro, eu sempre tive que viver ali no limite, acho que como a maioria do brasileiro, mas eu não tinha conseguido. Uma das coisas que as meninas ensinam é o planejamento financeiro, né? Porque a gente chegar aqui numa moeda muito diferente da nossa, né? A nossa moeda é muito desvalorizada em comparação à moeda da Europa. Então, a gente chegar aqui sem dinheiro, com as particularidades que tem de cada país. Aqui na Irlanda, eu já sabia que o aluguel era muito caro, então eu saberia que eu ia ter que ter um planejamento maior para, pelo menos, tentar iniciar o meu sonho aqui. Então, eu foi uma das coisas que já, assim, me recuou um pouco, eu tive que esperar mais um pouquinho, planejar mais um pouquinho. Não era só o LinkedIn, não era só o currículo, tem muitas outras coisas. Então, os produtos, as plataformas das meninas, elas ajudam, né? Elas são, assim, eu diria que foi a minha salvação para não fazer errado. Foi, assim, aquela mãe que põe a mão na cabeça da gente e diz assim, calma, vai dar certo, mas tem que ser certinho. Então, estudei bastante, mas aí eu vi que eu não ia ter como vir por causa do dinheiro, né? E aí eu comecei a me planejar, eu estava trabalhando, então pensei, pelo menos isso eu tenho uma renda, tenho de onde conseguir me planejar. E aí, nesse meio tempo, eu conheci meu marido, né? Na época, meu namorado. A gente trabalhava junto na mesma empresa. E ele é mais velho que eu, então ele já tinha uma vida financeira estável, uma carreira mais longa que a minha, então ele já era mais experiente, né? E aí, no fim, ele disse assim, não, vamos fazer isso junto. E eu, meu Deus do céu, não acredito. E aí, porque eu nunca pensei que alguém ia querer embarcar nessa loucura comigo, né? Aí ele falou, não, vamos fazer isso junto. Então, eu vou te ajudar e a gente vai fazer, vai planejar, vai fazer tudo junto. Daí eu perguntei, mas tu fala inglês? E ele falou, não, nada. E aí eu falei, meu Deus. Aí ele, não, mas vamos fazer, eu vou aprender o inglês, eu também não quero viver a minha vida aqui, né, trabalhando dessa forma o resto da vida. E a gente pensava também na falta de segurança que o nosso país tem, né? Então, aí, quando a gente pensava, vamos, no futuro a gente vai casar, a gente vai ter um filho, e como a gente vai criar uma criança aqui, né? Então, era esse tipo de coisa que a gente pensava muito, pensava, por que que eu vou ficar aqui se eu tenho oportunidade, se existe a oportunidade de buscar uma coisa melhor, né? Então, a gente queria viver num lugar que tivesse segurança, que o nosso poder de compra fosse, assim, o mínimo, porque a gente sabe que a gente não tem, porque no Brasil a gente tinha um salário bom, assim, os dois, a nossa renda juntas era muito boa, a gente não vivia com dificuldade, mas a gente também parecia que quanto mais a gente ganhava, mais caro as coisas ficavam, e a gente não conseguia nunca conquistar que coisas mínimas, assim, a gente tinha que escolher entre fazer uma viagem e comprar alguma coisa para casa. Era sempre abrindo mão de algumas coisas. Então a gente começou a ver que não importa o quanto a gente ganhar, a gente nunca vai conseguir, sabe? Era essa sensação. Então ele embarcou nessa comigo e a gente começou a pensar. Aí eu expliquei para ele, ó, existe a Malu e a Andressa Turney, esse é o conselho, vou seguir o conselho, vai ter que entrar na minha com elas, né? E aí ele, então vamos ver. Aí a gente decidiu, então, estudar inglês, né? Que é uma coisa que eu tenho consciência que não é todo mundo que tem essa condição de comprar um intercâmbio, de ficar aqui
de repente, 1, 2, 3 meses sem trabalhar, porque apesar de ter muito trabalho, é um mercado diferente, né? Tu vem do Brasil, tu tem um currículo brasileiro, tu tem o modo que o mercado brasileiro opera, né? O mercado de trabalho opera, que aqui é diferente, né? Na Irlanda é diferente. É difícil tu sair, né, de uma realidade que tu viveu, sei lá, 20, 30 anos, vir para cá e transformar isso em, assim, fazer a mesma coisa ou agir da mesma forma. É diferente. Então demora um pouquinho para te chegar, te habituar, conhecer o mercado de trabalho, conhecer como tu deve correr atrás das vagas, né? Lá, ainda no Brasil, eu pensei, eu não quero chegar lá na Irlanda e demorar, sei lá, meses para descobrir como funciona, como é que tem que ser meu currículo, sabe? E aí, eu sempre acompanhando as gurias, sempre acompanhando a Malu e a Andressa, vi elas falando sobre a mentoria, né? Que a mentoria, ela é uma ajuda muito importante para quem quer entrar nesse mercado e descobrir como ele funciona. E também acho que para ganhar tempo, né? Porque a gente sabe que a gente vai gastando dinheiro, e aí a gente fica correndo contra o tempo. Aí eu resolvi me inscrever na mentoria e comecei a fazer antes, 2 meses antes da nossa viagem para Irlanda, né? Refiz currículo, refiz LinkedIn, fiz alguns treinamentos de entrevista. Então eu tive que aprender, né, esse processo que é diferente. E eu fiz o curso, comecei a aplicar para algumas vagas, e aí já no Brasil eu já fazia algumas entrevistas. Fiz 2 ou 3 entrevistas, e todas muito nervosa, esqueci todo o inglês que eu sabia, foi bem complicado, e eu dizia para as gurias, gurias, eu não vou conseguir, porque é muito difícil, e elas, não, vai, é normal, as primeiras entrevistas sempre são assim, tu precisa disso para poder aprender como se faz, né? Então, e eu muito frustrada, eu pensei, quando eu entrei no avião para cá, eu pensava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Cheguei aqui, comecei a aplicar de novo, aplicar. E aí a gente chega aqui, a gente tem outras ajudas, né? Que são os brasileiros que já estão aqui, porque é cheio de brasileiro na Irlanda e muito brasileiro trabalhando na engenharia, né? Então, a gente tem muita fonte para saber o que fazer, como fazer. Então, eu fui em alguns eventos também, que alguns eventos até foram as gurias da Tânia que indicaram para a gente ir conversar com o pessoal que já está aqui fazendo. Então, é mais ou menos o que acontece no Instagram da Tânia, né? A gente vai lá, olha o pessoal na Irlanda, na Holanda, na Itália. Então, a gente sabe que a gente começa a ver que é possível. Tem algumas dificuldades, né? Porque não adianta. A gente sabe que é um país diferente, a gente vai ter que aprender a lidar com coisas diferentes, mas eu vi que era super possível porque eu cheguei aqui e eu vi exatamente o que as meninas me falaram durante todo o processo, né? Que existe a oportunidade, existe o espaço para o brasileiro aqui. Aliás, quase todas as entrevistas que eu fiz, todos os engenheiros, a maioria era irlandês, eles falavam, né? A gente gosta muito do estilo de trabalho do brasileiro, a gente valoriza muito. Então, foi uma coisa muito legal de ouvir, mesmo nas entrevistas que eu não passei. Então, foi muito legal ouvir isso, porque isso a gente não ouve no Brasil, né? A gente não ouve do próprio brasileiro. Então, eu cheguei aqui, comecei a fazer as entrevistas, e de novo, né, o primeiro mês foi assim, eu fiz várias entrevistas e sempre não, porque hoje eu vejo que foi um caminho necessário para eu aprender a fazer de forma correta, né? Então, eu fiz algumas entrevistas ao longo do primeiro mês que eu cheguei aqui, e aí eu recebi uma ligação de um RH, uma empresa, que disse para mim que tinha gostado muito do meu currículo e que queriam fazer uma entrevista. Aí eu fiz essa entrevista, e aí no final eles falaram, olha, a gente gostou muito de ti,
mas a gente não contrata ninguém sem ver pessoalmente. Isso aí eles falaram, é a 3 horas de Dublin, se tu tiver disposta a vir aqui conversar com a gente. E eu gostei tanto deles que eu pensei, qualquer coisa eu passei, fui para Irlanda do Norte, tá tudo certo. Aí eu vim, conversei com eles, falaram que eles acham incrível como o brasileiro é diferente, como a nossa vontade de fazer as coisas, de nosso empenho, né, é diferente. Eu nem comecei a trabalhar ainda, eu começo a trabalhar na segunda-feira, e eu já me senti mais valorizada do que todos os anos que eu trabalhei no Brasil, sabe? Porque eles valorizam bastante o nosso empenho e para todo mundo que acha que não tem conhecimento, assim, o conhecimento a gente adquire porque a gente não nasce sabendo nada, absolutamente nada, né? Então eu achei que realmente chegando aqui na Irlanda eu não ia saber nada, eu não ia conseguir fazer nada. Só que assim, a gente aprende ao longo da carreira, a gente aprende o inglês, a gente aprende a conviver com uma cultura diferente e é muito rápido. A gente tá ali dentro daquilo, a gente está vivendo aqui 24 horas imerso nessa cultura, então você não vai chegar aqui sabendo tudo. Você vai ter aquela semana meio perdido, meu Deus, o que eu faço? Mas você vai aprender e vai ser assim, rápido e claro, né? Demora um tempinho para se adaptar, mas se é o seu sonho, se é a sua vontade, vai dar tudo certo. E Lê, me conte um pouquinho mais, quando você estava no Brasil, né, com o que você trabalhava e com o que você passou na Irlanda, é a mesma área, é a mesma coisa? Se você quiser contar mais em geral, assim, né, qual que era a função que você fazia no Brasil e qual que foi a função que você passou na Irlanda? Eu trabalhava como auxiliar de engenharia, mas eu exercia atividades de engenheiro civil, né? Eu trabalhava na área de pavimentação, eu produzia relatórios técnicos, eu era coordenadora de uma equipe, né? Então foi um dos motivos que foi difícil desistir para mim, porque eu era nova e já tinha ali um cargo de responsabilidade. Eu gostava muito do que eu fazia, então foi bem complicado desistir. Aí chegando aqui na Irlanda, eu fiz toda a adaptação no meu currículo, porque é um mercado de trabalho. O mercado de trabalho da engenharia é um pouco diferente. Eles setorizam muitas áreas aqui. Então, por exemplo, a gente tem um engenheiro no Brasil, o engenheiro de obra no Brasil, ele faz tudo, né? Ele contrata, ele faz orçamento, ele discute com o empreiteiro, ele discute preço, ele cuida do projeto, cuida de tudo, né? Aqui não, aqui é bem diferente. A gente tem cargos específicos, eles setorizam muitas coisas. Então, por exemplo, eu tive que achar dentro das minhas atividades e dentro do meu currículo o que eu queria fazer, porque eu basicamente tinha feito muita coisa já. Então, eu tive que escolher o que eu queria fazer, o que eu queria focar no meu currículo e descobrir qual era essa área aqui. Porque aqui é bem setorizado, assim. Se tu cuida de orçamento, tu cuida só de orçamento. Se tu cuida de projeto, tu cuida só de projeto. Então, eu tive que escolher e redirecionar meu currículo para isso. Aí eu redirecionei meu currículo para as vagas oportunidades de QS, né? Que no Brasil basicamente equivale ao engenheiro que cuida do orçamento, dos custos, cuida ali do contato com os empreiteiros, né? Então eu tive que redirecionar e eu redirecionei meu currículo para essa área, que é uma área também que tem muita demanda aqui na Irlanda. Todo dia os recrutadores no LinkedIn procurando. Então eu redirecionei e comecei a aplicar para essa área que era o que eu achei que eu poderia fazer, que eu ia gostar mais. Interessante isso, né, Letícia? Primeiro, né, a gente sempre acha que no Brasil, né, a experiência de 3 anos que você tinha já era mais que suficiente para você conseguir uma oportunidade fora, né? Mas talvez se você não tivesse dado esse primeiro passo, não tivesse
quebrado a barreira geográfica, né? Achei muito interessante você falar, porque na Alemanha também acontece muito isso, né? Olha, a gente não contrata ninguém sem ver. Então, vem aqui no escritório para a gente te conhecer. E se você estivesse fazendo um processo online, possivelmente você teria perdido essa vaga, né? Então, um dos valores da Turn é o skin in the game, né? É a pele em jogo. Então, eu acredito muito que quando você realmente se propõe, você acredita nesse sonho, você se planeja, né? Não tem muito como dar errado, é só uma questão de tempo, e no teu caso, um tempo bem rápido, né? 2 meses para conseguir uma vaga, meu Deus do céu, você brilhou muito, né? Então, parabéns aí pela tua trajetória. E outro ponto eu acho que é bem legal, né, Letícia, também, é essa questão do marido, né, do namorado ter os mesmos objetivos, porque estava ali num relacionamento e aí um tinha o objetivo de ir embora, o outro não tinha, né? E quando não tem esse comum acordo, quando um não compra o sonho do outro, a gente sabe que o negócio vai desandando, né? Então, quando os dois estão no game, a gente dá foco em um dos dois, né? Então, nesse caso, a Letícia conseguiu o trabalho primeiro, ele entra no mesmo visto que ela ali, né? Quando é casado, entra no mesmo visto, e na sequência ele vai achar um trabalho também, vai ter um contrato normal. Então, quando existe um casal, às vezes você olha, mas o meu marido vai conseguir um trabalho, eu não vou. Mas minha filha, ele vai lá, ele consegue o trabalho primeiro, e você consegue o trabalho depois, que é o caso ali da Letícia. Alguns meses aí, o marido dela vai estar desenvolvendo mais o idioma e vai conseguir um trabalho, né? Sim. E Lê, eu queria até que você explicasse também um pouco dentro disso, durante todo esse processo, né? Qual que você acredita que era o teu maior problema antes de você conhecer a Turning? O que você acha que te travava de fato, você conquistar esse sonho? Eu era muito insegura, né? A insegurança de, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de fazer isso? E também quando tu começa a compartilhar esse sonho com as pessoas, a maioria das pessoas começa a dizer, tá louca, olha o emprego que tu tem aqui no Brasil, por que tu vai jogar isso fora? É muito complicado ir contra a opinião, às vezes, inclusive, de pessoas que são próximas a ti, né? Então, eu sempre fui muito tímida, né? Mas foi melhorando com o tempo, principalmente depois de formada, assim, que eu consegui, que eu tinha que conversar com o cliente, eu tinha que, né, resolver meus BOs. Então, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou falar inglês com as pessoas? Como é que eu vou chegar lá, conversar? Como é que eu vou fazer uma entrevista em inglês? Porque eu tinha pavor de entrevista em português. Imagina em inglês. Eu entrava ali no perfil das gurias, tinha vários depoimentos, tinha elas mostrando a própria vida, né? Vocês acabam compartilhando a própria vida de vocês com a gente, própria trajetória, então a gente começa a entender que é possível, né? E assim, precisa coragem. E isso foi uma coisa que eu não precisei me esforçar, porque eu sempre fui muito corajosa para as coisas, né? Eu sempre meti o louco, assim, vamos fazer, vamos fazer. Resolvi que eu ia fazer, eu sabia que eu ia fazer, agora eu não sabia como. Era isso que eu estava procurando. Então, essa insegurança acabou ficando em segundo plano, porque primeiro eu conheci a Tânia e depois eu tive o apoio do meu marido, né? As pessoas não sabem o que fazer, por onde começar, como seguir. Então, é muito importante tu ter o planejamento e ouvir as pessoas certas, seguir os passos também para não perder tempo e dinheiro vindo para cá, assim, de qualquer jeito, né? É muito isso, né? Nós temos essa dificuldade de desapego no Brasil, porque a gente já construiu algo e a gente tem dificuldade de acreditar que existe algo melhor do outro lado. Porque se eu não consigo nem algo melhor no Brasil, né? Nossa, imagina, eu tô recém-formada, já estou ganhando isso aqui, como é que eu vou largar isso, né? Só que a gente não consegue enxergar que você vai ganhar em uma moeda valorizada, vai ganhar muito mais do que você ganha no Brasil, né? Vai ser o seu caso agora, você vai ganhar muito mais do que você ganhava no Brasil, vai morar num país seguro, num país onde você pode construir tua família tranquilamente, então as pessoas esquecem de colocar isso na conta. Tudo bem, muitas vezes você vai precisar fazer um investimento como a Lê aqui fez, né, Lê? Isso foi lá, comprou uma escola, mas essa não é a única porta e a Irlanda também não é o único país. A gente trabalha com vários países na Europa, a gente tem alunos em mais de 25 países, então essa não é a única porta. E
inglês, né? Inglês para entrevista, você se preparar para uma entrevista, currículo e LinkedIn, isso é tudo técnico. Se a Letícia tivesse 1 ano de experiência, igualmente ela conseguiria uma vaga de trabalho. Talvez ela não conseguiria essa vaga, mas com certeza ela conseguiria outra vaga dentro da engenharia também. Por quê? Diferente do Brasil, que a gente tem uma mão de obra, muitas pessoas para uma única vaga, na Europa é um mercado super aquecido e falta mão de obra em diversos setores. Na Irlanda, por exemplo, no setor de engenharia civil, no setor de arquitetura, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, cada país tem necessidades diferentes. Então, se você é da engenharia civil, se você é engenheiro mecânico, se você trabalha com atendimento ao cliente, vários e vários países têm problema com mão de obra nesse sentido. Então, a Letícia, além de ter feito um planejamento financeiro, né, ter quebrado a barreira geográfica ali, conseguiu em 2 meses uma oportunidade, ela conseguiu realmente ir para um país onde existe uma alta demanda de mão de obra na área dela. Se ela fosse em outro país, provavelmente ela conseguiria também, né? E eu quero até quebrar mais um ponto aqui para você que está assistindo esse vídeo, que eu já sei que as perguntas vão vir na cabeça de vocês, porque a gente atendeu, olha, centenas de alunos e as perguntas são sempre iguais. Mas a Letícia teve que fazer revalidação de diploma? Não, não precisa. Se você não vai assinar projetos como engenheiro, você não precisa revalidar o seu diploma. Se a Letícia quiser, né, Letícia, daqui a alguns anos, ou aí nesse ano mesmo, ela pode dar a entrada no processo de revalidação de diploma. Se ela quiser ter na carteira dela registrada como engenheira, se responsabilizar a assinar projetos, também é super possível e qualquer pessoa pode passar por esse processo, existe uma documentação a ser feita, mas você não precisa de nada disso. Se tem alguém te falando que você tem que revalidar diploma, sai correndo, meu filho, minha filha, que você vai ficar mais tempo no Brasil ganhando pouco, gastando o teu dinheiro, né, Letícia? E enfim, e assim você vai conseguir uma oportunidade, mesmo com tudo, com a experiência que você tem hoje no Brasil. Se o teu inglês não está muito bom, você pode fazer igual ela, de lá, desenvolver o idioma, né? Mais pelo marido que vai desenvolver o idioma, mas se você já tem o idioma, muitas vezes a escola pode ser só a porta de entrada para você participar de uma entrevista e em poucos meses conseguir um trabalho. Lê, queria que você falasse aí um pouquinho o que fez você dar um voto de confiança para a Turning, para a gente encerrar. E também, o que você daria de conselho para uma pessoa que está aqui, está em dúvida se de fato a gente pode ajudar, se de fato o nosso conteúdo, né, vai ajudar essa pessoa aí no que ela está buscando, nos planos futuros dela. Gostaria de dar a palavra aí para você dar pode abrir o coração, pode ser sincera aí e falar aí realmente qual que é a sua opinião sobre. Eu acho que o que me fez dar um voto de confiança para a Tânia é que as meninas são o próprio exemplo, né, de que isso pode dar certo. Então, eu acho que quando elas começaram o negócio delas, era o que a gente precisava, sabe? Saber que essas duas pessoas que estavam ali oferecendo ajuda, oferecendo um produto para nós, tinham a experiência de como fazer aquilo ali dar certo, né? Então, isso para mim foi principal, porque eu comecei a seguir elas, comecei a ver o quanto elas trabalhavam para ajudar as pessoas que queriam fazer a mesma coisa que elas, enquanto elas ainda estavam lá trabalhando e lutando pela oportunidade delas na Europa, né? Então, para mim, foi o que me passou a confiança, o que me fez confiar nela 100%, e depois que tu começa a fazer mentoria, fazer curso, aí sim tu vê que tu fez a escolha certa, porque eu não teve nenhuma dica delas que eu segui que deu errado, né? Todas deram certo. Então, depois que eu consegui a minha oportunidade, eu mandei uma mensagem para elas, né? Eu disse assim, se não fosse por vocês, não teria acontecido, porque é uma decisão difícil e tu precisa de pessoas do teu lado que te ajudem a tornar isso, né, mais fácil, essa escolha mais fácil. Então, foi o que me deu, assim, me passou confiança para eu poder confiar nelas e seguir tudo que elas falavam, né? Porque eu seguia tudo. A Tânia não vai resolver todos os problemas, né? Depende muito da gente, o nosso sonho, ele depende muito da gente. Então, a Tânia, ela é uma ajuda incrível, né? Se a pessoa realmente quer
se é o que ela deseja, se é o sonho dela, a Tânia só vai fazer essa pessoa realizar isso de uma forma mais fácil e da forma correta, da forma planejada. Então, se é o que você quer, se é o seu sonho, a Tânia é o lugar certo para te confiar e fazer esse sonho se realizar, né? Ela é, assim, o caminho, né? Mas um caminho que você vai ter que percorrer, né? Vai ter que... porque, infelizmente, as meninas não podem estar na entrevista de mãos dadas com a gente, que era o que eu gostaria muito. Mas elas vão te levar até lá. Então, assim, se é o que o seu sonho, se é o que você quer, as meninas são as pessoas certas para ajudar. É isso aí, a Turn é um time hoje, começou comigo, com a Andressa, como a Letícia comentou, né? Depois a gente fundou a empresa, daí a gente saiu dos nossos trabalhos aqui na Europa, fundamos a nossa empresa, de fato, demos um nome à empresa, e aí hoje a gente ajuda muito mais pessoas do que a gente ajudava antes, né? Antes a gente dividia entre o nosso trabalho e ter a empresa, até que teve um momento que a gente teve que escolher, né? Ou a gente vai seguir aqui na Turn, ou a gente vai continuar nosso trabalho. Levar as duas coisas em paralelo não tem como, né? E assim a gente criou a Turn, e a Turn já ajudou aí mais de 600 brasileiros a serem aprovados em mais de 25 países. Teve uma frase que você falou ali, né, Lê? Ah, eu tive sorte, mas eu sempre falo aquilo, né? Sucesso, né? A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, a oportunidade estava ali, mas se você não tivesse preparado, com certeza você não tinha conquistado essa grande oportunidade em tão pouco tempo. Então, muitas pessoas vão... Você vai ver aí em grupos, se você que está assistindo esse vídeo entrar em grupos de Facebook, você vai ver um monte de gente reclamando, mas a grande maioria são pessoas que realmente, infelizmente, não se prepararam, não sabem construir um currículo, um LinkedIn, não sabem o que responder na entrevista, embarca sem um planejamento financeiro, não sabe o que espera no país quando vai chegar. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo, que você não passe por isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você falar com o nosso time comercial, caso você queira saber como a gente também pode ajudar você, como a gente ajudou a Letícia aqui, para você ser o nosso próximo caso de sucesso e, ó, tomar um café aqui comigo. E a Letícia, eu vou lá na Irlanda conhecê-la pessoalmente em breve para a gente tomar um café que não é virtual, um café real, né, Letícia? E eu te espero aqui também, viu? Quem for antes, se você vier para cá, para Portugal ou para Itália, onde eu estiver, a gente se encontra, senão eu vou aí com certeza te visitar para a gente tomar um cafezinho juntas. Parabéns, Lê, parabéns pela tua trajetória. É óbvio que a Turn deu o caminho, mas o mérito é 100% seu por ter perseguido os teus sonhos e por ter seguido, acima de tudo, todos os passos que a gente indica. Parabéns, eu não tenho dúvidas que é só o início de uma grande carreira de sucesso aí e de muitos euros na conta, que é super importante aí na Europa, hein? Sim. Obrigada por resolver fazer isso, né? Por acordar um dia e resolver dizer, eu vou ajudar essas pessoas, porque sem a ajuda de vocês é muito difícil. Então, obrigada pelo que vocês fazem, vocês são muito necessárias, né, para nós. Então, obrigada mesmo. Eu faria tudo de novo 1000 vezes. Muito obrigada.